Alô, nação rubro-negra! Vitória! Vamos, meu leão! Vamos curtir a podcast Barradão Raiz! Vitória! Alô, nação rubro-negra! Estamos de volta, o Barradão Raiz está de volta e está de volta com muito entusiasmo. Hoje voltamos a vencer, torcida rubro-negra. Hoje o Vitória voltou a ser o Vitória, voltou a ser o Barradão, voltou a ser a nossa casa, onde a gente faz e acontece amassando os adversários. Esse é o Vitória que a gente queria ver. E o Barradão Raiz, a minha bancada está completa, time escalado para comentar tudo o que aconteceu no jogo de hoje. Golaços, apagão, alívio, fim do jejum. Teve de tudo no duelo. Vitória 3, Figueirense 0. E minha bancada está aqui com o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, o Rodrigo Maroto também já está pronto. Lucas Pitombo, o Índio aquecido e ele, o incisivo Rubinho Rubigol, prontíssimo para fazer os comentários pertinentes dessa partida. Galera, uma grande felicidade fazer esse programa com a Vitória Rubro-Negra. A gente faz isso aqui de coração e quando o Leão vence, nos entusiasma realmente. A gente tem algumas coisas a comentar, muitos fatos ocorreram no jogo e minha bancada vai fazer isso aí para vocês direitinho, beleza? Antes de tudo, peço para vocês, como sempre, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, podcast Barradão Raiz, para você acompanhar tudo que tá rolando no nosso podcast. A gente agora tá fazendo alguns cortes bacanas, olha lá para vocês verem, você não tem tempo de ouvir o programa na íntegra, vai lá e pega um cortezinho, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, que seja, e ouve o podcast Barradão Raiz, para que a nossa voz, cada vez mais longe na torcida rubro-negra, seja ouvida. Aproveito também para você aproveitar a promoção da gente, o sorteio da gente. A camisa rubro-negra vai ser sorteada para um torcedor que seguir as regras lá no Instagram. Nossa página você já conhece, @podcast Barradão Raiz, no Instagram e no Twitter. Você pode acompanhar o nosso sorteio que vai acontecer. Olha só, temos até informação, a produção tem uma informação aqui quente, vamos confirmar se vai ser ainda dessa data. Parece que teve algum problema aí no fornecimento da camisa nas lojas do rubro-negras. Vamos confirmar isso direitinho e vamos postar nas redes sociais. Talvez esse sorteio seja um pouquinho adiado até essa camisa aparecer nas lojas. Beleza, torcedor? Vamos embora? Vamos com tudo. Um grande abraço ao Rubão, um grande abraço ao Frei Ataíde, os dois felizes em suas residências agora, curtindo a vitória do Leão. E para falar da vitória do Leão, eu vou chamar o meu incisivo, o contundente. Ele fez aqui no programa passado, você que nos ouviu, ele fez um panorama do jogo. Vou aproveitar e chamar ele para fazer a mesma coisa nesse aí. Rubinho Rubigol, incisivo, contundente. Para aquele torcedor que não viu o jogo, perdeu a grande exibição do Vitória, conte para ele tudo o que aconteceu em Vitória 3, Figueirense 0. Rubinho Rubigol. Boa noite. Tô falando boa noite, que a gente tá gravando o programa logo após mesmo o jogo, né? A felicidade toma conta do coração dos rubro-negros. Antes de começar a falar, eu queria que a produção aí colocasse o hino do Vitória, né? Porque realmente hoje foi um dia de tirar essa zica louca. E não só pelo resultado, torcedor. Não só pelo resultado. O Vitória hoje, eu posso falar com toda certeza, fez a melhor partida na bola, taticamente e tecnicamente, para mim, no ano de 2020. Nunca imaginei que essa quinta-feira à noite ia me trazer uma surpresa tão boa, né? Mas vamos para o jogo. Como vimos a escalação, hoje o Barroca manteve uma coerência na escalação do Vitória. E eu e meu âncora aí, meu primo, que eu gosto tanto, o grande Ataíde, o Pequinho, né? A gente falou, não, ele vai botar um losango, né, Peck? E a gente cantou esse losango antes do jogo, né? Com o Thiago, o Neto, o Friso e o Rende. Mas a situação foi melhor do que a gente pensou. O jogo começou já com o Vitória naquela pegada do início do jogo do Sampaio Corrêa, né? Marcando muito a saída de bola do adversário, adiantando bastante as linhas, e isso deu certo.
O Figueirense se embolou na saída de bola e o Vitória já começou criando, né? Na marcação sob pressão. E fizemos logo um gol. O zagueiro vacilou, achou que não viu o Thiago passar pelas costas do lateral. O Thiago, que fez uma bela partida hoje, né? Realmente eu até critiquei no jogo de domingo, mas hoje fez uma bela partida, fez uma legítima assistência para o nosso grande meia, Fernando Neto, que completou com muita categoria, fazendo o primeiro gol do Vitória, né? E o Vitória voltou a criar chances, né? Gostaria de frisar aqui no primeiro tempo excelente do meio de campo. O Vitória hoje teve uma situação tática, PEC, muito interessante. O Vitória conseguiu, pela primeira vez, equilibrar os dois lados do campo. Quem viu o jogo sabe o que eu estou falando. O Vitória fez um triângulo na direita com Vico, Friso e Léo. E fez um triângulo na esquerda com Thiago, Fernando Neto e Rafael Carioca. Com isso, o sistema de marcação do Figueirense ficou completamente perdido. Porque quando ele fechava na direita, o Friso com muita categoria, ele foi muito bem o Friso com o Neto nessa passagem de bola de um lado esquerdo para o lado direito, com muita rapidez. Olha, a gente falando de que o Vitória teve muita rapidez, né? E o Vitória manteve a pegada, e o Vitória hoje poderia ter feito 4, 5, 6, 7 gols sem problema nenhum, se Léo Ceará tivesse numa boa noite. Aí você fala assim, poxa, Rubinho, mas Léo Ceará fez um golaço, fez mesmo, né? Num passe do Friso, ele abriu a marcação. Por quê? Porque os triângulos estavam muito bem posicionados, o sistema de marcação, os volantes do Figueirense estavam tentando quebrar essa triangulação do Vitória, não é isso? E abriu para o Léo Ceará, ele acertou um belo chute, fez o segundo gol. Perdeu um gol feito de cabeça, sozinho, né? E o primeiro tempo acabou 2-0, um placar magro para o que foi o primeiro tempo do Vitória. O Ronaldo foi um espectador do primeiro tempo, né? Não viu nada, só viu os gols, só viu as chances, não participou do jogo, né? E o Vitória realmente fez um belíssimo primeiro tempo, não só pelo 2-0, Peck, sim pela tática do jogo, pela forma com que jogou, atacando, marcando. E aí fomos para o intervalo. Rolou o apagão. Eu até na hora falei, meu Deus, que azar. Na melhor partida do Vitória, acontece uma peste de um apagão desse. Será que vai dar um apagão no time também? Mas graças a Deus, quando a luz voltou, a luz no campo também voltou e o time continuou muito bem. Aí fomos para o intervalo e aquele medo da torcida do Vitória, o meu medo, eu sou torcedor, né? Que foi o quê? Será que a gente vai manter a pegada no segundo tempo? Voltamos um pouco desatentos, né? O Figueirense teve uma chance clara de gol, né? A bola pegou na trave, mas não passou disso. O Vitória voltou a dominar o jogo, né? E numa belíssima jogada de todo o time, né? O Matheus Friso pega a bola, abre para o lado esquerdo, a zaga do Figueirense, o sistema defensivo fecha o lado esquerdo, o Rafael Carioca, que também fez uma boa partida, volta a bola para o Matheus Friso, ele com muita velocidade abre para a direita, faz o cruzamento, o Fernando Neto chuta. Tenho minhas dúvidas se foi pênalti, porque eu acho que bateu no braço, mas estava muito perto o Fernando Neto do jogador que bateu no braço. Não é isso? A bola sobra para o Guilherme Rende, que sem medo de ser feliz, chutou, decretou a vitória rubro-negra que a gente tanto precisava. Mas não só da vitória, Peck, precisava desse jogo. Um jogo de triangulação, de passes rápidos, né? E a gente estava comentando também, teve aí o jogo ficou mais morno, né? Houveram algumas alterações que o nosso companheiro de bancada vão comentar, mas eu queria, para fechar meu panorama, Peck, eu queria falar de um lance no final do jogo. Um lance em que o Rafael Carioca puxa um contra-ataque, dá no Friso, o Friso faz uma bela jogada, dá no Thiago. O Thiago que hoje realmente calou minha boca, espero que continue calando, eu agora já sou um admirador, a gente está tão carente de bons jogadores, né? Que hoje já estou querendo o Thiago realmente jogando, né? Que jogou uma bela partida hoje. E aí o Thiago o Rafael Carioca passa, a zaga do Figueirense vai com ele. Rapaz, o Vitória numa velocidade incrível. Ele toca para o Friso, que poderia ter coroado a atuação dele, chutando de primeira e fazendo gol. Ele preferiu dominar e acabou perdendo a bola. Esse contra-ataque mostrou que foi o Vitória de hoje. Um time de passes rápidos, um time de filtrações, né? Um time de triangulações. Até o Léo hoje chegou na linha de fundo, gente.
né? Ou seja, hoje esse é o Vitória que a gente quer ver jogar. Nós sabemos que nosso time não era tão ruim como se dizia, né? Vamos ver agora contra a Ponte Preta. Parabéns, Vitória, pela grande partida e pela grande vitória. Muito feliz, Peck. Boa, boa, incisivo. Olha aí o panorama que ele traz para você, torcedor, detalhando para você que não assistiu e para você que assistiu, ele traz detalhes aí que talvez você não tenha nem percebido. É o olhar tático também aí do nosso Rubinho Rubigol, incisivo. Concordo com você, viu, Rubinho? Hoje o Vitória não pareceu o Vitória da Série B. Pareceu um time muito diferente, um time com muita velocidade, contra-ataque, sabendo armar contra-ataque, saindo rápido, realmente dando carrinho. O time hoje foi muito diferente. Mas aí vem aquela questão. E essa agora eu vou chamar o olhar da beira do gramado para me responder. É uma indagação que eu tenho certeza que muita gente também está se fazendo. Será que o Vitória venceu bem, venceu o jogo com facilidade? Porque o Figueirense é um time claramente muito frágil, candidatíssimo ao rebaixamento, time horroroso, ou foi nada disso, podia ser quem tivesse lá, o Vitória iria ganhar, porque a evolução do time foi clara. Eu quero saber essa dualidade aí, e quero chamar o Rodrigo Maroto, o olhar da beira do gramado. E aí, Rodrigo, o que é que você tem a dizer? O Vitória que mostrou uma clara evolução ou é o Figueirense que é muito fraco? Vê de lá. Fala, Peck, fala, âncora, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, também a todos os membros da bancada. Peck, essa sua pergunta é bem legal, porque não sei se você lembra, você mesmo levantou essa questão, né, depois da vitória contra o Oeste, né, foi nossa outra vitória, com essa mesma questão, se o Vitória realmente evoluiu ou se era porque o adversário era muito fraco. E esse jogo ele tem semelhanças e diferenças com a partida de hoje, certo? Primeiramente, objetivamente, a resposta, Peck, é um pouco dos dois. Né? Houve evolução do Vitória, com certeza, mas também juntou essa evolução contra um adversário muito fraco, muito frágil. Né? Assim como o Oeste, o Figueirense é uma equipe muito frágil defensivamente e também uma equipe que tem muita dificuldade de criar, né, de agredir. E acabou se tornando um ambiente ideal, né, para poder o Vitória mostrar o seu futebol. Mas aí é que tá, Peck. O Vitória já teve outros jogos contra outras equipes fracas e não conseguiu demonstrar o que demonstrou hoje, né? Quando você pega um time fraco, o time melhor tem a obrigação não apenas de vencer, mas de jogar bem. E o Vitória hoje jogou bem. E os motivos são vários, Peck. Nosso querido colega de bancada Rubinho trouxe alguns deles e eu queria destacar isso comparando com alguns jogos anteriores. Que é o seguinte: um dos princípios do futebol que o Vitória apresentou praticamente durante toda a Série B com o Pivete e em parte também com o Eduardo Barroca, né, que são princípios, né, do jogo posicional, meio que obriga os jogadores, de certa forma, a abrir horizontalmente o campo, né, com a intenção de abrir espaços. Com isso, acaba ficando muitas vezes jogadores assim abertos do outro lado do campo em que o jogo não está ocorrendo. Só que isso só funciona, como a gente já discutiu várias vezes, muito bem treinado e muito bem feito. E hoje o Vitória fez de forma diferente, fez um jogo de muito mais aproximação, né? Primeiramente, pela primeira vez, a gente entrou com a escalação que utiliza o que a gente tem no elenco. A gente passou aqui muito tempo, eu sei que a gente é saudosista, né? A gente quer aquele camisa 10, a gente acostumou com o Petkovic, com o Ramon Menezes, então a gente quer aquele camisa 10 no time. Só que hoje é um jogador muito raro no futebol, principalmente quando a gente fala de Série B. E o Vitória ficou muito tempo insistindo em tentar colocar um meia nesse time, né? Insistiu ali principalmente muito tempo com o Marcelinho. E nesse jogo o Vitória entrou com um meio de campo mais próximo do que os times vêm jogando hoje, que é um meio de campo com um volante mais fixo atrás, e dois, digamos assim, volantes mais técnicos, mais soltos, né? Que foi hoje o caso de Fernando Neto e de Matheus Friso. Então, como eu disse, por aproximação. A gente tinha, quando o jogo ia para a direita, os jogadores aproximavam mais para a direita, tinham mais jogadores ali para poder trocar o passe, né? Muita ultrapassagem. O próprio Léo Moraes, que é um jogador que não tinha feito nenhuma partida, nunca ele tenha feito uma partida brilhante hoje, mas você viu que estava tão bem desenhado o jogo que várias vezes ele ultrapassou, conseguiu criar chances para o time. Então, para mim, essa aproximação foi muito importante e também, né, do Vitória abrir mão de ter esse meia centralizado clássico, que a gente não tem no elenco e não vai ter, e conseguir jogar de uma forma mais solta, né? Friso e Fernando Neto no meio de campo juntos, conseguiram distribuir bem o jogo, não ficou ninguém sobrecarregado, o Thiago Lopes teve muita liberdade de se movimentar do meio, caindo pela esquerda. Né? Uma outra coisa importante eu trago aqui são as estatísticas. O Vitória teve, dessa vez, 55% de posse de bola. A gente estava acostumado ao Vitória muitas vezes ter 60%, 65%, até 70% em alguns jogos, e não conseguir criar grandes chances. Dessa vez a gente teve 55% de posse, né? E chegou muito mais vezes com perigo, exatamente pelo que o nosso colega falou, Rubinho.
muitos passes muito mais objetivos, muito mais buscando o gol, ultrapassagem. Então, para mim, houve sim uma evolução, né? Vamos ver se o Vitória vai conseguir impor esse jogo, pegando um adversário mais forte. A gente já tem na sequência de jogo contra a Ponte Preta muito importante. O 3-0 foi muito importante para uma questão psicológica, né? A gente vem discutindo muito da questão psicológica do time, e eu acho que um resultado como esse vem muito a calhar nesse momento, Peck. Espero que a gente consiga dar continuidade e busque aí um primeiro momento se distanciar dessa zona perigosa. O olhar da beira do gramado. Muito bem empregado esse termo aí para você, viu, Rodrigo Maroto? Um olhar clínico do que aconteceu no jogo, muito bacana. Tenho certeza que o torcedor também que está nos ouvindo gostou bastante dessa análise. E é verdade, eu também concordo, viu? Eu acho que foi um híbrido aí de evolução misturado com a deficiência técnica do Figueirense, que era clara. Realmente o Figueirense é um time muito fraco, muito ruim. Mas o Vitória tinha que fazer a parte dele. Se você é fraco, eu tenho que lhe golear, eu tenho que lhe amassar. E o Vitória fez isso e fez muito bem. Então é por isso que eu também qualifico essa partida de hoje como um híbrido entre a evolução do Vitória e a deficiência do Figueirense. Eu quero agora chamar outro comentarista aqui. O papo tá bom, minha bancada tá legal demais, os comentários sempre muito bacanas, sempre fundamentados. Isso é que eu bato sempre aqui, viu, torcedor? O podcast Barradão Raiz, você encontra os comentários de rubro-negros apaixonados, mas que sabem analisar e fundamentar os seus comentários. E agora eu quero saber dele, do Lucas Pitombo Índio, nem melhor nem pior, apenas diferente. E eu quero fazer uma pergunta para você, viu, Lucas? Já se prepara aí o gogó que você vai responder essa. Você acha, Lucas, o time de Barroca hoje foi a primeira vez que ele conseguiu botar esses 11 jogadores aí que ele escolheu em campo. E, de fato, como o Rubinho começou aí nos comentários, de fato foi a melhor partida do Vitória do ano, disparado, não me recordo, talvez... não, eu ia citar o Bavi, mas o Bavi, o Vitória ainda jogou meio recuado, ganhamos, foi muito bacana aquele jogo fora de casa. Mas a partida de hoje, esses 3-0 em posição, foi realmente a melhor partida do Vitória do ano. Então eu lhe pergunto, Lucas Pitombo, a gente sabe que tem jogadores aí que ficaram de fora desse time, jogadores que já eram tarimbados na escalação, a exemplo do Alisson Farias, que está machucado, o Everton, que começou muito bem, o Evandro, né? Que começou muito bem, o próprio Van na lateral direita. Então eu quero lhe perguntar, Lucas Pitombo, o seguinte: você acha que o Barroca achou o time ideal ou ainda tem gente aí que pode entrar e que ainda pode melhorar o Vitória? Lucas Pitombo, Índio, venha de lá. Fala Peck, fala bancada. Que maravilha, hein, rapaz? Como é bom gravar um podcast depois de uma vitória, e ainda mais uma vitória de 3-0, sem nenhum susto, sem nenhum problema, e até um apagãozinho para dar uma emoção maior na partida. Mas enfim, o Barroca enfim estreou. Conseguiu a primeira vitória, tirou a zica e que a gente continue daí para frente com a sequência positiva. Vamos lá. Peck, ele estava tentando muitas formações, a gente teve muitos problemas com o departamento médico, Quixadá, Evandro, o Alisson Farias, e também tivemos situações em que os jogadores titulares estavam muito ruins, bem em baixa. Eu acredito que nesse momento, com as chegadas do Friso e do Thiago Lopes, chegadas pontuais, a gente vem debatendo muito isso ao longo desse ano, que contratação tem que ser contratações que cheguem para jogar. E a gente estava meio com o pé atrás desses dois jogadores, porque não são jogadores renomados nos clubes onde jogavam, e acabou servindo, acabou encaixando como uma luva. Esse Matheus Friso, rapaz, é um jogador de encher os olhos. Encher os olhos, acredito que vai ser muito difícil ele sair do time, a não ser que seja alguma coisa de ordem clínica, né? Alguma coisa de suspensão, departamento médico, mas o cara entrou como se estivesse no Vitória há uns 2 anos. Entrosamento, entendimento, muito bom mesmo. E o Thiago Lopes, não muito longe disso, porque o Matheus Friso estava muito bem mesmo, mas não muito longe disso, entrou, pegou a camisa dele de titular e está cumprindo, desempenhando bem o papel dele. Eu acho que esses dois jogadores, junto com a volta de Fernando Neto, conseguiu trazer um termômetro, conseguiu que o Vitória tivesse um equilíbrio, tanto defensivamente quanto ofensivamente. A gente não vê aquele Vitória, pelo menos nessa partida de hoje, tomando aquele sufoco, tomando aquela pressão desnecessária.
também em que pese, a saída do Carleto também foi crucial, porque aquele lado esquerdo a gente acabou não tendo aquela dificuldade de sempre, né, que foi bem mostrada por você, naquela imagem de que 57% dos gols do Vitória eram naquele lugar ali de Carleto, naquela atuação dele. Então, assim, com o Friso, com o Rende recuando, meio recuado, segurando mais, sendo aquele volante mais de contenção, Friso e o Neto, o Vitória ficou mais equilibrado. A gente via o Vitória balançando de um lado, balançando de outro e fazendo aquele passe mais vertical, com a ajuda de Thiago Lopes, fazendo aquela função meio que de meia e outras vezes também jogando mais aberto, revezando um pouco com Rafael Carioca e com Vico, que foi bem dito aí na partida pelo narrador, né, pelo pessoal rapaz, um adendozinho rapidinho, que narrador foi esse? Teve momentos que se o Vitória não tivesse do jeito que estava, eu ia dormir. Tava parecendo que o jogo não estava nem acontecendo nada, o Vitória quase dentro do gol, quase para fazer o gol. Lá vai Léo Ceará, bola. Que situação, viu, rapaz? Mas enfim, eu acredito que esse equilíbrio que o Vitória trouxe, jogando Matheus Friso, bem exclusivamente, o que me chamou muita atenção é Matheus Friso, Neto e Rende. Não que todo o esquema esteja funcionando, mas o que eu peguei mais assim, que me chamou mais atenção para que o Vitória tivesse esse equilíbrio defensivo e ofensivo, foi esses três jogadores jogando juntos. Eu acho que a escalação ideal é essa. Os jogadores que estavam, Evandro, Alisson Farias, Quixadá, não estavam rendendo. O esquema deles também pode ser que não seja o esquema para aquele tipo de jogo. E como foi bem dito por Rodrigo aí, ele, enfim, está utilizando o melhor esquema para as peças que ele tem no time. Uma ressalva, Léo jogou bem, deu uma melhorada, mas essa vaga aí, Van, bem clinicamente, bem fisicamente, a vaga é dele. Ele jogou o último jogo o último jogo não, né? O último jogo lá contra o Brasil de Pelotas, ele foi muito bem. Então, só mesmo a entrada de Van. João Vitor não estava bem no time, então acredito que a manutenção de Maurício Ramos e o Wallace, mesmo eu tendo um pezinho atrás, porque eu acho que a zaga fica muito pesada, mas enfim, nesse momento o que tem de melhor são eles dois mesmo. Então, Pequinho, eu acho que ele encontrou a escalação ideal, o time ideal, mas eu acredito que a gente ainda tem que passar por mais testes. Claro que é um momento de comemoração, é um momento de oba-oba, a gente precisava dessa vitória, uma vitória da forma que foi, ainda de 3-0, uma saída de Carleto, que também eu pedia que tivesse uma atitude enérgica, alguma coisa que movimentasse o grupo, e eu acho que isso movimentou bem, fez com que o time melhorasse em campo e vamos agora ter um tempo maior para ratificar essa evolução, essa manutenção do time ideal contra a Ponte Preta, que para mim é um adversário mais tarimbado. Olha só aí, torcedor, grande comentário do Lucas Pitombo, índio, e tocou num ponto muito bacana, viu, Lucas? Realmente, o Friso e o Thiago Lopes, eles deram uma dinâmica ali que a gente não teve nesse ano inteiro. Não teve um meio-campo ali formado pelo Vitória que tivesse a dinâmica que eles dão, de movimentação, sem bola, com a bola. Eles fazem o simples e conseguem jogar o Vitória num nível maior ali no meio de campo, que é onde é o cérebro do time, o coração do time também. O Rodrigo Maroto tem uma coisa a falar também sobre essa questão aí. Eu queria chamar ele agora para comentar sobre essa questão do Lucas Pitombo falou aí. Vem de lá, Rodrigo Maroto. Meu querido Ataíde, Índio para mim fez aí uma excelente colocação, né? E eu acho que, só completando, é muito mais do que encontrou o time titular. Para mim, o mais importante, na verdade, é que ele encontrou, me parece, o melhor desenho, a melhor forma de jogar, né? Entraram dois jogadores que ele pediu a contratação, Matheus Friso e Thiago Lopes, e essas características desses jogadores acabaram forçando já uma mudança, né? Que é exatamente isso. A gente perdeu aquela característica do meia Marcelinho, que era um jogador que segurava mais a bola, tocava mais de lado, e entrou jogadores mais dinâmicos, que podem até não ser nenhum craque, mas simplesmente deram dinamismo, como você bem falou. Então, para mim, é muito mais. Ele tem encontrado aí o desenho, né? A função de cada jogador tem que fazer em campo para poder o time sair melhor do que necessariamente
as peças. Então eu espero muito, muito mesmo que ele mantenha a coerência e não queira voltar a querer forçar a colocar um jogador centralizado ali no meio depois dessa partida. Bom adendo aí do Rodrigo Maroto, beleza. Voltar aqui pro Lucas Pitombo então e fazer o questionamento final. Então, Lucas Pitombo, pelo seu comentário, todo mundo estando à disposição. Vamos supor que todo mundo estivesse lá prontinho para enfrentar a Ponte Preta. Você só faria alteração então do Van no lugar do Léo ou manteria o time? Como é que você fica aí para a Ponte Preta? Eu entraria com Van. E o resto? Léo melhorou, mas Van, quando jogou contra o Brasil de Pelotas, foi muito bom. Estou plenamente de acordo. Para mim, o time tem que ser mantido. E se houver alguma entrada, seria realmente o Van, que eu acho que traz ainda mais velocidade para o time que hoje foi bastante veloz. E agora eu quero chamar ele, que está faltando comentar aqui, ele que está de volta ao nosso episódio, ao nosso programa. O último ele não pôde comparecer aqui à nossa bancada. O Álvaro Rodrigão está de volta, torcedor. E é com ele que eu quero saber agora o seguinte. Quero perguntar para ele sobre as substituições. O Vitória fez o placar e aí começou a fazer as substituições. Entraram o Jordi, o Juan Nascimento, o Furtado entrou por lesão, né, do Rende. Foi lesão, até quero saber melhor sobre essa questão aí do Álvaro Rodrigo, se ele tiver informação. Então eu quero que você comente as substituições, mas me chamou a atenção, Álvaro Rodrigo, que eu acho que seria um jogo aí bacana para a entrada do Eduardo. E eu lhe pergunto isso porque eu sei que você é um admirador da base, um incentivador do futebol de base, da divisão de base do Vitória. Você acha também que Eduardo caberia nesse jogo aí nas substituições? Comenta para mim, dê um panorama das substituições e comenta para mim essa ausência do Eduardo no meio de campo para dar um ritmo pro garoto. Fala, Pequinho, meu grande âncora. Fala, amigos de bancada, Rubinho, Lucas, o grande Índio e o Rodrigo Maroto. Né, senti muita falta de não poder ter gravado o último episódio do podcast, mas por motivo de força maior, né, aniversário de minha amada mãe, e aproveitar e agradecer as felicitações aqui da nossa bancada, né, no nosso programa. Ela ficou muito feliz, viu, e agradeceu bastante. Antes de falar das alterações, Pequinho, eu queria falar da grande alegria que eu tive ao ouvir o programa Grito Rubro-Negro, né, domingo passado, com o nosso grande Renato Lavini, que ele citou o nosso programa, o nosso podcast, deu uma moral bem legal para a gente. Eu queria aqui aproveitar e agradecer a ele, né, que com certeza estará nos ouvindo e está nos ouvindo. Renato Lavini, um grande abraço, viu? E também aproveitar para falar um pouco desse meio campo aí que jogou hoje, né? Guilherme Rende, Fernando Neto, Thiago Lopes e o Matheus Friso. Realmente parece que eles jogam juntos já há bastante tempo, né? Então, incrível como eles desenvolvem bem essa dinâmica, né, do jogo, do meio campo, com um meio campo bem leve, rápido, né, que consegue triangular bem pelos extremos, como disse bem o nosso amigo Rubinho no início do programa, né, falando sobre o panorama. Mas vamos lá, vamos falar das substituições, né? Aos 15 minutos entraram Marcelinho e Gabriel Furtado nas vagas de Fernando Neto e Guilherme Rende, respectivamente, né? Na verdade, todas as modificações que o Vitória fez, todas as 5, foram somente para dar fôlego, né, e descansar os jogadores, pois já estava 3-0, o time jogando bem, sem levar perigo, sem tomar sustos. Então o Barroca fez as mudanças justamente para o time rodar, né, para o time ter uma dinâmica, conseguir descansar mais um pouco, enfim. Marcelinho no lugar de Fernando Neto, como eu falei, Gabriel Furtado no lugar de Rende. Rende não saiu machucado, viu, Pequinho? Só foi por motivo mesmo que ele já tinha levado o cartão amarelo e que ele estava voltando, né, da suspensão, né? Só foi mais mesmo precaução para poder poupar um pouco o jogador. Aos 26 minutos entrou Juan, desculpa, no lugar de Vico, né? Também a mesma função, fazendo a mesma função do Vico, porém o Vico ele cai um pouco mais para o meio, né? E o Juan era mais extremo, né? O Bocão entrou no lugar do Léo, também por conta de Léo tá voltando de lesão, né, para dar mais um descanso a ele.
Eu não vou comentar individualmente essas mudanças, Pequinho, porque, na verdade, foram assim mudanças que não surtiram efeito, né? O Vitória, depois das mudanças, acabou que ficou um time mais morno, né? Um time mais sem o poder de ataque. Acho que ficou mais tocando a bola justamente para o tempo passar e o jogo acabar logo. No final, na última mudança, aos 29 minutos, entrou Jorginho no lugar de Léo Ceará, né, que também pouco acrescentou. Quanto à sua pergunta da base de aproveitar, seria uma ótima oportunidade, né, para aproveitar o jogador Eduardo, né, que vinha muito bem no sub-20, se destacando no Campeonato Brasileiro sub-20, e poderia ter entrado, né, no lugar de Marcelinho. Não que Marcelinho entrou mal, até que entrou bem, com muita dinâmica até, diferente dos outros jogos que ele entrava e ficava tocando para o lado e para trás. Hoje, né, driblou, foi para cima, tentou triangulações, enfim. Mas eu acho que seria uma ótima oportunidade para o Eduardo, né, se soltar um pouco mais no profissional. Ele que tem, ao meu ver, uma qualidade muito grande que pode ser aproveitada, né? Seria uma oportunidade, assim como ele deu para o Juan hoje, de entrar com mais tempo e mais leve, né? E até o próprio Kaique, que o Kaique Silvio Silva Souza, né? Que são vários sobrenomes, mas o Kaique poderia ter ido para o jogo, ao meu ver, poderia ter sido relacionado, sim, né? Por exemplo, no lugar de Viçosa, né? Que para que dois centroavantes no banco de reserva e com qualidade também duvidosa, né? Mas enfim, muito feliz, né, em poder voltar a participar com vocês e voltar logo numa vitória, né? Isso me deixa muito mais feliz ainda, né? Então, como disse o Rubinho, a gente está gravando esse programa logo após o jogo, então a gente vai dormir feliz hoje, tenho certeza que toda a nação rubro-negra. Valeu, Álvaro Rodrigão, grandes comentários aí, analisando ponto a ponto nas substituições, dando a opinião dele sobre a ausência do Eduardo. Eu também concordo, viu, Rodrigão? Acho que o Eduardo era o momento ideal de você botar um garoto da base que tem potencial, é você pegando um adversário frágil e já vencendo o jogo já definido. É hora de vai que um menino desse mostra uma qualidade maior, é mais uma peça que a gente ganha pro elenco. Então acho que o Barroca pecou aí em não botar o menino Eduardo. Mas é isso mesmo, o que vale é a vitória, estamos todos felizes. Mas eu queria comentar um tema que repercutiu bastante nas redes sociais. E você sabe, né, torcedor? Se tá nas redes sociais bombando, a gente vem aqui e traz para nossa bancada também da sua opinião. E hoje o bate-bola é sobre ele. O cara que sempre é falado, ele é odiado, já foi amado, não sei nem se é mais, e quero até saber a opinião do incisivo, é o Thiago Carleto. O Thiago Carleto, aí surgiram vários boatos, inclusive, no decorrer da semana, o torcedor que está acompanhando de perto pode saber isso, surgiu boatos de que ele foi desligado do time definitivamente, depois ficou a versão de que ele só foi afastado do treinamento, depois teve declaração do Wallace dizendo que ninguém é substituível, o Guilherme Rende parece que postou uma coisa hoje nas redes sociais dele, dizendo que agora o Vitória vai renascer, que a partir de hoje é o renascimento do Vitória, enfim, várias coisas que envolvem os bastidores do Vitória, e todas elas o Carleto sempre esteve ligado esteve relacionado a esses debates que estavam rolando nos bastidores. Então eu quero saber da minha bancada o seguinte: hoje o Vitória vence, coincidentemente, depois do afastamento do Thiago Carleto, Vitória vence muito bem, de forma convincente. Será que é coincidência? Será que não é? Então, eu vou chamar aqui a minha bancada, vou chamar o Rubinho Rubigol, o incisivo, quero começar com ele, porque ele sempre foi o maior defensor de Thiago Carleto aqui nessa bancada, sempre enalteceu a qualidade de bola parada do Thiago Carleto, sempre enalteceu, em que pese, sempre reconheceu também a deficiência na marcação, então eu quero chamar ele. Incisivo, fala pra mim, depois de uma vitória como a de hoje, o que é que você faria em relação ao Thiago Carleto? Vamos supor que você é o presidente do Vitória. Afasta, demite, reintegra. O que é que você faria, Rubinho Rubigol? Peck, primeiro eu gostaria de falar que em todos os programas eu defendo a parte ofensiva do jogador.
Sempre pedi para ele jogar na posição que jogou o Thiago hoje, né? Sempre fui inacreditavelmente contra ele jogar na última linha. Sempre falei isso aqui. E isso prejudicava muito o Vitória. Carleto na última linha, e aquele dado que você levou lá no grupo da gente, que realmente 57% dos gols foram no lado dele, é uma coisa assim absurda, né? Carleto não pode mais jogar no Vitória na última linha, né? E devido a toda essa confusão, a tudo isso que está acontecendo, eu acho que a melhor coisa para o Vitória e para o jogador é a rescisão de contrato. Eu acho que não tem mais clima para Carleto jogar no Vitória, né? Muitos boatos, e ele também escreveu uma coisa na rede social dele há uma semana atrás. Quem avisa, amigo uma coisa dessa assim. Ele tem que saber que ele é um profissional, ele tem que respeitar o lugar onde ele está trabalhando, né? Então eu acho que não tem mais clima para Carleto no Vitória. Eu acho que rescisão de contrato, amigável ou não amigável. Bem lembrado, ainda teve esse lance também. Há 2 semanas atrás, ele postou isso aí. Quem não escuta, cuidado, ouve coitado. Ninguém soube se era uma indireta, o que é que era. Era na época que o Vitória ainda estava devendo todos os salários ainda, enfim. O Thiago Carleto tem sido bastante polêmico. Quero ouvir agora o Rodrigo Maroto, para que ele dê a opinião dele também, o que fazer com o Thiago Carleto no elenco do Vitória. Fala, Peck. Eu tenho uma opinião mais ou menos na mesma linha, né? Eu acho, assim como o incisivo, eu acredito que ele até tem qualidade técnica para fazer parte desse elenco, né? O Vitória não tem nenhum elenco brilhante. Ele é um jogador que é importante na bola parada, tem técnica para poder ser aproveitado em uma posição ali no meio de campo. Não na lateral esquerda, mas sim no meio de campo. Mas a relação já está muito desgastada, já teve muitas questões já de rede social, a torcida já não tem mais paciência, o Vitória já está num momento que é um pouco difícil, e juntando a tudo isso, no momento que o cara é afastado, o time vence e vence bem, eu acho que tudo aponta para a saída dele, e eu concordo, eu acho que é melhor para o time e para ele buscar o afastamento. Olha aí, mais uma opinião aí pela rescisão. Será que vamos ter voto divergente? Será que vamos ter unanimidade aqui? Quero saber agora do Lucas Pitombo. Você vai dar sua opinião, nem melhor nem pior. Será que vai ser diferente? Lucas Pitombo, venha de lá. Qual a sua definição para o futuro de Thiago Carleto se você fosse o presidente? Pequinho, rescisão. Tem que mandar embora. A gente não está completamente lá dentro, mas a gente sabe das notícias, dos boatos que vem chegando, e é muito tititi, é muita historinha, e todas essas histórias têm o nome de Carleto envolvida. História que não cabe nem falar aqui, né, porque a gente não tem como comprovar, áudios que torcedores mandam, né, falando em relação à situação de apostas esportivas, em várias situações que a gente não tem como cravar, mas eu estou aqui trazendo também. Teve a situação também que ele deu a entender que tinha uma proposta de um clube da Série A, aí Paulo Carneiro foi, não, tudo bem, pode ir embora, a gente libera, vamos fazer a rescisão aqui amigável. Ele, não, estamos negociando ainda, tipo, blefando. Então, meu amigo, ele não tem mais clima para jogar, a torcida cobra muito dele, a gente é muito refém daquela bola parada de Thiago Carleto, e hoje a gente comprovou que sem ele o time conseguiu jogar bem, não sofreu naquela parte que costumava sofrer, daquela parte do campo que ele defendia. Então, nesse momento, não tem clima nem para ele ficar no Vitória, nem para o Vitória ficar com ele. Então, vida que segue, agradeço pelo ano passado, por esse ano também, que não foram só situações ruins, ele ajudou bastante também a gente, né? Concordo muito, viu, Lucas Pitombo? Valeu aí, fica 3 votos aqui para a rescisão do Thiago Carleto. Quero saber agora a opinião do Álvaro Rodrigo, se ele vai fechar aqui o quarteto na unanimidade ou não. Álvaro Rodrigo, Thiago Carleto, qual seria o futuro se você fosse o presidente? Pequinho, eu já trabalhei no bastidor do futebol, como todos vocês aqui sabem, né? E não existe essa coisa de será que foi por conta que Carleto saiu, que Guilherme Rende colocou aquilo no Instagram, no Twitter, que o Wallace falou aquilo na entrevista, né? Essas declarações não são à toa, eu tenho certeza disso, né? E tenho certeza também que existem sim situações dele com o elenco,
né? Então, o elenco já não estava mais suportando, já não está mais suportando, né, o jogador. O Vitória já não está mais suportando e o próprio Thiago Carleto já não quer mais ficar. Então, diante desse clima todo que foi criado, né, de todas essas especulações, esse disse-me-disse, essas indiretas de mensagem, né, eu tenho certeza que o grupo está apoiando, sim, né, uma possível rescisão de contrato, e eu, na minha condição de presidente do clube, se fosse, eu estaria fazendo essa rescisão, sim, ou litigiosa, ou amigável, mas teria que sair de qualquer jeito. Olha aí, minha torcida rubro-negra, a bancada do podcast Barradão Raiz, unânime aqui, preferindo, no caso, que o Thiago Carleto rescindisse o contrato. É como o Índio falou, a gente agradece realmente, o Thiago Carleto foi muito importante no ano passado, a chegada dele realmente mudou o Vitória do ano passado. Esse ano também, fazendo gol em clássico, gol importante, fazendo gols na Série B importantes também. Mas onde há fumaça, há fogo, e tá parecendo realmente que o Carleto está envolvido aí em algumas rachas de elenco. E até porque a gente traz, torcedor, aqui o que é notícia e informação. O que é boato a gente não traz, não. Boato teve muito, mas uma informação, uma notícia, publicada inclusive num site respeitado como o Globoesporte.com, deu a reportagem de que o Carleto não gostou de ser cobrado pelo elenco após a derrota, né, pelo Sampaio Corrêa, o pênalti que ele cometeu. Então, se sair uma notícia dessa, é porque deve ter muito mais coisas nos bastidores. E, coincidentemente, o Vitória faz uma bela apresentação hoje, quando ele sai. Então, acho que, para melhor, para como minha bancada falou, concordo com eles, é melhor para todo mundo, talvez, realmente, o afastamento e a saída do Thiago Carleto. Então, vamos embora, grande tema. A bancada aí deu sua opinião. Você que está em casa nos ouvindo, você que está no carro, você que está na academia nos ouvindo, qual é a sua opinião? Manda nos comentários para a gente aí. A gente também quer saber, o torcedor que tem voz e vez. E falando em torcedor ter voz e vez, vamos mudar de bloco e vamos para os troféus. Nos troféus a gente lê os comentários de vocês e aí fica bacana. Vamos nessa. Troféus do Destaque Barradão Raiz e Troféu Peixe Pequeno. Quero saber a opinião da minha bancada e já tô pedindo a produção aqui para me dar os votos da galera, viu? A produção já tá abrindo aqui a página do Instagram para dar o voto da galera. Então vamos lá. Eu quero começar hoje com o Troféu Peixe Pequeno. Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. Tardinha vai deixar. Sai daí, minha filha. Sai daí, deixa o grandão que vem lá pegar. O Vitória venceu bem, mas sempre tem aquele cara que realmente pode estar destoando da partida quase perfeita que o Vitória fez hoje aí. Então vou começar com o Incisivo, que foi quem começou aqui os comentários, e venha de lá, o Incisivo, qual é o seu troféu Peixe Pequeno, para quem vai o seu voto? Peck, eu não tenho como hoje dar um troféu Peixe Pequeno a nenhum jogador do Vitória, apesar de 2 erros gritantes de Maurício Ramos, né? Um lance que ele quase cometeu um pênalti e uma cabeçada que ele cabeceia para o meio da área baixa. Mas ele salvou uma bola muito importante, ele foi seguro. Né? Eu ia dar a ele, mas não vou fazer isso. Meu troféu Peixe Pequeno hoje, como diz você, eu vou ser incisivo, vou ser contundente. Meu troféu Peixe Pequeno hoje vai para uma boa parte da imprensa baiana, em que só faz escaldar o Vitória. A gente está cansado disso. Esse também foi um dos motivos de a gente fazer esse podcast Torcida Rubro-Negra. A gente está cansado disso, né? De ver essa imprensa da Bahia tentar tumultuar de qualquer jeito o clima no Vitória. Tudo no Vitória de ruim vira notícia, tudo no Vitória de ruim vira explosão, né? Já no nosso rival, no nosso adversário, não é a mesma coisa, não é? Então, tá na hora de acabar isso. A imprensa da Bahia tem que ser profissional, não é? A imprensa da Bahia tem que noticiar o que é notícia e não ficar pegando dados e fazendo folclores, né, gente? Desculpe esse desabafo. Meu troféu hoje, Peixe Pequeno, vai para parte da imprensa baiana e a torcida do Vitória sabe o que eu estou falando. Torcedor, o Incisivo, sendo incisivo e contundente aí contra a imprensa, fica o voto de protesto dele. Saiu do script, eu vou registrar aqui o voto para Maurício Ramos, mas ficou o protesto aí do nosso Rubinho Rubigol, e tem muita razão, viu? Há anos a gente conhece essa imprensa baiana com Vitória.
Vamos lá? Vamos dar seguimento? Vamos ao podcast Troféu Peixe Pequeno com o Rodrigo Maroto. A sua opinião, me dê aí o seu voto. Fala, Peck. É uma pena, né, ter que dar o voto pra alguém depois de uma boa partida dessa do Vitória, mas eu até tenho em quem votar sim, viu, Peck? Meu voto é pra Léo Ceará. Vou explicar o porquê. Por mais que ele tenha feito um belíssimo gol, né, um jogador com uma ótima finalização, eu acho que se o jogo não teve um placar mais elástico e foi ainda mais tranquilo, foi por causa dele. Ele recebeu, só no primeiro tempo, ele perdeu 2 chances claríssimas, né? Teve uma que ele recebeu o passe de Thiago, ele e o goleiro, o narrador até achou que ele estava impedido, viajando, como o narrador realmente estava em outro planeta. Eu achei que ele estava impedido, mas não estava não. Perdeu o gol de cabeça, teve uns 2 contra-ataques assim que ele só precisava rolar para o jogador que estava chegando bater e ele não viu, prendeu a bola. Então, do mesmo jeito que eu falava, eu defendia ele, né, nos jogos que a bola não chegava para ele. A gente não pode criticar o atacante quando a bola não chega nele. Infelizmente, sobra para ele quando a bola chega muito e ele não aproveita. Então, meu voto vai para Léo Ceará. Olha aí, o voto do Léo Ceará fez o gol, mas fica aqui registrado o voto do Rodrigo Maroto. Vamos para outro voto agora, vamos para o Lucas Pitombo. O que é que ele tem a dizer aí do Troféu Peixe Pequeno? Venha de lá, Lucas Pitombo, Índio. Pequinho, concordo com o Rodrigo, viu? A partida, todo mundo jogou relativamente bem, mas teve um destaque para o Peixe Pequeno, que foi o Léo Ceará. Eu ia dizer assim, tipo, ele fez tudo de errado, só fez o gol. A gente sabe que o centroavante vive de gol, ele estava lá, fez um gol muito bonito, um chute de fora da área, bem característico dele, mas enfim, ele só fez apenas o gol. Teve várias chances de fazer o DVD dele, hat-trick, 3 gols, tirar a onda, ser o cara da coletiva, mas enfim, perdeu gols que centroavantes medianos não costumam perder, e momentos que ele podia dar uma assistência, um passe açucarado para deixar os companheiros na cara do gol, ele optou por chutar no gol e prender a bola para tentar dar um drible. Então, um destaque negativo dessa partida para mim foi ele, Léo Ceará. Registrado o voto do Lucas Pitombo, concordo inteiramente aí nessa parte final. Realmente o Léo Ceará tem sido também uma questão aí, muito fominha, toma decisões erradas o tempo todo, tá sozinho, o companheiro ele não toca, ele chuta em cima do zagueiro, tenta driblar, realmente fica aí o registro. Valeu, Lucas Pitombo, 2 votos para o Léo Ceará, 1 voto para o Maurício Ramos, misturado com a imprensa baiana. Vamos para Álvaro Rodrigo. Rodrigão, qual o seu voto? Venha de lá, Álvaro Rodrigo. Aí, eu vou junto com Rodrigo Maroto e Lucas, o Índio. Léo Ceará, inclusive na entrevista que ele deu, ele mesmo falou que perdeu 2 gols, que tomou decisões erradas, né? Então, como o Rodrigo falou, o placar poderia ter sido muito mais elástico, né? Uns 5, 6 gols, né? Se ele tivesse aproveitado as chances que ele teve. E assim, não foram chances difíceis, né? Foram chances claras, fáceis, que dava para fazer o gol tranquilamente. Então, infelizmente, tendo que dar um voto, esse voto, para mim, vai para Léo Ceará. Olha aí, fazendo 3-1 aí, o Léo Ceará para minha bancada. E você até citou a entrevista, a produção já tinha me entregue aqui as palavras de Léo Ceará, que eu vou ler para o torcedor agora, realmente reconhecendo e até demonstrando humildade. Ele fala assim: a gente vinha trabalhando da mesma forma, infelizmente o resultado não estava acontecendo, mas a gente sabe do nosso potencial, então a gente sempre trabalha. Aí ele vem falando da questão dele agora. Feliz pelo gol, me critico muito, o jogo poderia ter ficado mais fácil se eu não tivesse perdido os gols. Mas é trabalhar, a equipe está de parabéns, todo mundo se entregou, agora é descansar e pensar na Ponte Preta. Então achei bacana aí o próprio Léo Ceará humildemente reconhecendo a má atuação dele, é o meu voto também. Eu ia fazer uma menção honrosa ao Guilherme Rende, mas também terminou fazendo um gol. Eu fico com o Léo Ceará porque ele realmente foi muito fominha em momentos que dava para tocar a bola para um companheiro mais bem posicionado. Então fica aqui o voto. Léo Ceará, o troféu Peixe Pequeno, melhora, meu filho! Vamos agora ao novo voto, o voto da galera. Quero saber o que a galera está dizendo. Essa parte eu gosto muito. É o torcedor tendo voz aqui no podcast Barradão Raiz. Vamos nessa? Troféu Peixe Pequeno da galera. Vamos ver se cola aqui com a gente. Ranieri, sempre com a gente. Voltou em Maurício Ramos aí com o Rubigol.
fez um pênalti ridículo. Sorte que o juiz fingiu que não viu. Verdade, viu, Ranieri? Vamos lá, o Brian Santos 860 votou no Rafael Carioca. Olha aí, o voto no Rafael Carioca e já teve contestação, viu? Já vou ler também as contestações. O senhor Lobo de BJ, ele falou, você é louco, o cara jogou muito bem. Contestando aí o voto no Rafael Carioca. Vamos nessa. Voto é voto, respeito, vamos respeitar. Job 120973 sempre votando com a gente. Ele tá aí, ó. Ninguém. Vamos dar moral ao time. Achou o time titular. O melhor, Fernando Neto. Valeu, Job. O Garrido Fábio Souza também sempre com a gente. Bocão quando entrou. Olha aí, o Bocão não sobra, não escapa nem quando entra depois. Maurício Ferraz, mesma coisa. Marcelinho também não escapou mesmo entrando depois. O Ian Lopes, todos jogaram bem, não quis dar o voto para ninguém. O Edrix Mota, Marcelinho, porque negou umas 3 bolas para contra-ataque. Negou bola para o Juan. Observação, eu sei que ele usou a experiência dele para segurar o resultado, mas seria bom fazer saldo de gol. Verdade, valeu, Edrix, bom comentário aí. O Allen Miranda, votou no Carleto. Olha aí, o Carleto também, voto de protesto do Allen Miranda. O R. Chagas, sempre com a gente também. Olha aí, votou no Bocão também. Bocão é muito ruim, não é jogador. Bocão, não tá, a situação não tá nada fácil para você, viu, Bocão? Vamos aí? Então o voto da galera ficou bem dividido. Acho que talvez aí ficou para... Eu diria que ficou empatado, então. Valeu, galera. Podem continuar votando. Vamos para o próximo voto. Voto agora é troféu destaque Barradão Raiz. Quero saber a opinião do incisivo. Nesse episódio de hoje, estava demorando disso acontecer. Muitos jogadores postularam e tiveram merecimento para receber esse troféu destaque Barradão Raiz. Então eu sei que é uma decisão mais difícil e vou passar a bola agora para o incisivo dar o voto dele. Venha de lá, Rubigol. Peck, como é bom a gente fazer o voto Barradão Raiz, é uma maneira dessa, né? Feliz, contente com a partida do Vitória e com a partida individual de alguns jogadores, né? Principalmente eu vou citar aqui 4 jogadores. Para mim o Vico, como sempre, voluntarioso, muito bem pela direita, sempre flutuando, dando raça, marcando, atacando, mas ainda não é do Vico o meu voto. O Thiago hoje me surpreendeu muito, fazendo o papel do Vico, só que mais centralizado e pela esquerda. Também muito bem, fiquei muito feliz, mas não é o meu voto. O Fernando Neto, que fez um golaço, né? Jogou muito bem pelo meio, ele joga muita bola, né? Jogou muito bem hoje também, mas não é o meu voto. O meu é desse menino que entrou no meio de campo e mudou o meio de campo do Esporte Clube Vitória. Grande contratação, veio calado, sem muito fuzuê, e ele realmente dá uma dinâmica de jogo excelente. Ele fez uma jogada no final do segundo tempo, que ele roda para um lado, aí o cara do Figueirense vai pegar ele roda para o outro e abre o jogo na lateral. Que saudade de um jogador que sabe jogar futebol. Matheus Friso é o craque Barradão Raiz, ainda vou dizer mais. Para mim, acho que foi uma das melhores partidas de um jogador do Vitória na Série B toda. Torcedor, é a voz do coração, é o Rubigol falando para você. Descreveu bastante aí os jogadores que ele gostou, verdade, boas menções honrosas e o voto ficou pro Friso. Inclusive, quero ressaltar uma questão também. O próprio Rubigol aí falou que veio desconhecido, veio tudo, mas eu quero dar uma menção honrosa aqui à minha bancada, ao Álvaro Rodrigão, quando ele foi anunciado, eu confesso que eu não conhecia o futebol do Friso, e o Álvaro Rodrigo falou, pode esperar, que é um grande jogador, joga fácil, tem um excelente passe, e é o que tem se demonstrado aí nos últimos 3 jogos que ele atuou. Vamos embora? Obrigado, Pequinho. Obrigado pela menção. É verdade, viu, irmão? Vamos nessa. Você realmente falou, sempre ao olhar atento aí, o mais bem informado. Quero agora falar com o Rodrigo Maroto. Rodrigo Maroto, o seu troféu de destaque Barradão Raiz, vai para quem, meu irmão? Fala, Pequinho. Teve muitos destaques nesse jogo, muitos destaques. Antes de dar meu voto, eu queria trazer um destaque a 2 jogadores que ninguém vai falar, mas que eu acho... eu fico muito feliz de terem feito uma boa partida, né? Inclusive, eu acho o técnico Barroca também. Um deles é o Léo Moraes. Não que ele tenha feito uma partida brilhante, mas só em ele fazer uma partida correta, participando, e o mais importante, conseguindo correr, conseguindo ultrapassar, se entendeu bem com o Vico ali pela direita. Eu acho que o Barroca, inclusive, tirou ele
quando o jogo estava ganho, para poder, porque é tão importante ter mais um lateral direito que quebre o galho disponível, depois de todo esse tempo sofrendo com o Bocão e Leandro Silva. Então fico muito feliz que Léo tenha feito uma partida correta. Outro jogador, antes de eu dar meu voto final, que eu queria destacar, não vou nem falar do Friso, que não é meu voto, mas jogou muito, mas eu vou falar de Wallace. O Wallace ganhou, tá aqui com os números dele, né, no SofaScore, ele ganhou todas as disputas pelo chão, ganhou praticamente todas as disputas aéreas, foi à frente e conseguiu achar Thiago Lopes indo atrás do lateral, muito bem, né, o passe foi para o Wallace, né, tem que lembrar disso, parecia um meia clássico, enfiando a bola, para poder Thiago rolar para Fernando Neto fazer o primeiro gol, e querendo ou não, o primeiro gol no início dá muita moral à equipe, então eu queria destacar o Wallace, mas meu voto é para Thiago Lopes, participou de 2 gols, deixou o Léo Ceará na cara do gol e que perdeu, puxou 2 ou 3 contra-ataques mortais, que inclusive o Léo Ceará também atrapalhou em não ter devolvido, não ter concluído a gol. Então, para mim, Thiago Lopes fez uma partida muito importante, tanto ofensivamente como defensivamente, brigou muito e mudou a cara do time. Para mim, Thiago Lopes é o destaque do jogo. Olha só, bacana demais aí o voto do Rodrigo Maroto, fazendo uma menção aí ao Wallace, tão criticado ultimamente. Realmente, Rodrigo Maroto, talvez passasse despercebido a performance do Wallace hoje. Eu mesmo não tinha observado tamanha importância dele para o jogo de hoje. Inclusive com esse primeiro passe aí, passe longo para o Thiago Lopes dar assistência para o primeiro gol. Valeu, Rodrigo Maroto. Então fica aqui empatado. Um voto para o Friso, um voto para o Thiago Lopes. Quero saber do nem melhor, nem pior, se ele vai ser diferente ou se ele vai vir com um voto aí igual. Então vem de lá, Lucas Pitombo, Índio. Pequinho, vou acompanhar o Rubinho, o incisivo, o que pisa na cabeça. Matheus Friso. Esse jogador tá me enchendo os olhos, viu? Que jogador diferente. E outra, acompanhando ele, eu acompanhei bastante ele aqui nessa partida e percebi que ele não errou um passe. E não é aquele negócio de errar passe lateral. Ele é o único jogador do Vitória que tem aquela situação de dar um passe mais agudo, de tentar quebrar a linha, de já ligar diretamente com um passe para Vico, um passe para Léo Ceará. Então não é aquilo que é muito fácil. O cara, não errei nenhum passe, só tocando de lado 3, 4 metros. Não, o cara tem um corpo bom, um biotipo bacana. Você vê que é um cara alto, magro, chega fácil, com passadas largas. E eu dei uma pesquisada nele, ele é um jogador da base do Grêmio, um jogador que era capitão e titular nesse time de transição, naquele time de sub-23, e um jogador que foi para o Atlético Goianiense para ter uma rodagem maior, né, que a gente sabe que a concorrência no Grêmio é muito grande, mas que a base também do Grêmio é muito forte, e ele estava lá com posição de destaque. E não sei se a torcida sabe, depois que ele foi repassado para o Vitória, que ele pediu que tivesse uma oportunidade maior, que mudasse de áreas, que aqui ele teria mais chance, o Grêmio logo renovou o contrato dele, se não me engano, para 2022 ou 2024, e colocou uma multa, meu amigo, de 80 milhões. Então o Grêmio aposta muito nesse jogador e, com certeza, esse cara tem um grande futuro. Só para dar os números aí, Índio, ele acertou 61 passes de 67 tentados, né? E olha que ele tenta muitos passes difíceis, então realmente teve mais de 90% aí de aproveitamento nos passes. Bons dados aí. Realmente o Friso sendo bastante importante, talvez, nessa retomada do Vitória. Então estamos aí com 2-1. Quero saber do Álvaro Rodrigão, se ele vai dilatar o placar para o Friso, vai empatar ou vai chamar outro voto. Álvaro Rodrigão, seu voto. Périx Ataíde, graças a Deus que temos várias opções, né, hoje para votar. Grandes menções aí dos meus amigos, colegas de bancada, né, tudo muito bem embasado realmente. Mas eu vou dar o voto para Matheus Friso, né? Eu que já tinha dado o voto a ele na sua estreia, né, no episódio que o nosso incisivo não pôde participar. Apesar de ter sido o voto vencido na época, né, eu já tinha gostado bastante da estreia dele, que entrou no segundo, ainda no primeiro tempo, né, com a contusão de Lucas Cândido. E hoje a gente vê que realmente é um jogador diferente, né, um jogador que tem um passe incrível, né, como trouxe aí as estatísticas dele, o Rodrigo Maroto.
mais de 90% de acerto. Como disse muito bem o Índio, não são passes de 1, 2, 3 metros, de 4 metros, são sempre passes verticais. É um jogador que esconde a bola, né? Um canhoto clássico, né? E ele jogava na base, na verdade, Índio, ele é da base do São Paulo, né? E jogava mais avançado na base do São Paulo, e depois ele foi para o Grêmio para jogar no Sub-23 do Grêmio. Tanto no São Paulo, na Copa São Paulo, quanto no Grêmio, ele era o 10 e ainda tinha a faixa de capitão, né? Mas o meu voto é para Friso, não tem outro. O Friso tá com moral com a minha bancada aqui do podcast Barradão Raiz. Eu tô até abri aqui o SofaScore para ver esses dados dele. Realmente, se você pegar o mapa de calor do Friso, o cara tá no campo, meio campo ali, ele domina aquela região toda do meio de campo, em todos os lados do setor, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, mas sempre presente aí na questão do meio de campo, com mais de 90% de acerto de passe. Bacana mesmo, bons votos aí da minha bancada. Fica aí o Friso, o Matheus Friso, vencedor do troféu destaque Barradão Raiz da rodada. E queria fazer até uma menção aqui, já que eu abri aqui o site SofaScore, né? E o Rodrigo Maroto trouxe aí o Wallace, né, com uma menção honrosa. E para o site, né, que traz uma nota para os jogadores, o Wallace foi o mais bem avaliado do jogo, ganhou aí o destaque para o SofaScore. 7,9 foi a nota do Wallace. Claro que a média da galera foi mais ou menos essa mesmo. O Thiago Lopes com 7,8, o próprio Friso 7,6, o Rendi 7,8 para o site. Enfim, só para fazer essa menção também. Mas o Friso ganha aqui o voto da minha bancada. Valeu, galera. Valeu, Friso. Vamos agora para o voto da galera. Eu quero saber o que a galera tem para dizer aí. Se vai estar com a minha bancada, se não vai estar. Vamos lá, produção. Já está aqui na minha frente. Tony 1403, sempre com a gente. Friso é o voto dele. Penha 623. Sou fã de Fernando Neto. Olha aí, um voto que ninguém mencionou e para mim foi uma grande partida também, verdade. O Luiz Nantes, Fernando Neto e Friso. Olha aí o Friso aparecendo de novo. Job 120973, sempre ligadinho com a gente. Votou no Fernando Neto também. Garrido Fábio Souza, sempre com a gente, votou no Friso. Disputa acirrada aqui no voto da galera, hein? O R. Chagas, Fernando Neto. Tem mais voto ainda aí, viu? O Dan Souza. O coletivo hoje funcionou muito bem. E como destaque individual, Fernando Neto e o Juan Nascimento. Olha aí, um voto aí do Juan Nascimento, que bacana. Ranieri também trouxe um voto bacana. O Rubigol falou sobre ele, se eu não me engano, foi o Rubigol, não lembro. Rafael Carioca, o voto do Ranieri. O Edrix Mota, Fernando Neto. O Ale Miranda, Friso. E o Maurício Ferraz, Friso com menção honrosa, Fernando Neto. E eu acho que o voto do Maurício Ferraz resume bem o que foi, então, o voto da galera aqui. Friso com menção honrosa, Fernando Neto. Fala, torcedor, o seu voto aqui tem vez. Você já sabe, acabou o jogo do Vitória. Pode ir na nossa página do Instagram, dá o seu voto lá, faz qualquer comentário que a gente vai ler aqui. É a sua forma de estar com a gente, é a forma de você participar do programa. O torcedor tem vez e voz aqui no podcast Barradão Raiz. Aproveitando o ensejo, vai lá no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente. Você já sabe o endereço, podcast Barradão Raiz, qualquer rede social, vai no Spotify, é esse nome, vai no Instagram, é esse nome, podcast Barradão Raiz. Cola com a gente que você vai bem. Vamos acabar o programa, infelizmente, já chegando no nosso horário, vamos para os destaques finais da minha bancada. Quero começar com quem começou. Rubinho Rubigol, incisivo, seu destaque final. Muito feliz com a vitória, com a partida do Vitória. E doido pro tempo passar logo para chegar o próximo jogo, Vitória e Ponte Preta, pra gente ver a realidade do Vitória. Mas muito feliz com a grande partida do Vitória. Boa noite a todos rubro-negros e vamos que vamos. Vamos acreditar. Valeu, Rubinho Rubigol, um grande abraço para você, uma boa noite. Tenha uma boa noite de sono, que eu tenho certeza que vai ser bacana. Agora eu quero saber do Rodrigo Maroto, o destaque final dele, para encerrar aqui a sua participação. Fala, Peck. No episódio passado, meu destaque final, eu disse que o Vitória não era momento de pensar em troca de técnico, de contratação de jogador, né? E sim um momento de resolver as questões internas, né? Eu usei aí uma metáfora, né, com uma plantação que nada cresce em terra podre. E eu acho que depois do jogo de hoje, a gente tem para nossa continuidade aí, pelo menos, né, um terreno um pouco mais fértil, um terreno um pouco mais tranquilo
para poder a gente conseguir, a partir daí, construir com mais tranquilidade o futuro do Leão nessa temporada. Valeu, Rodrigo Maroto. Um grande abraço para você, meu irmão. Lucas Pitombo, Índio, seu destaque final. Pequinho, só uma observaçãozinha, frisando, o Matheus Friso, ele já treinou também na seleção principal com o Tite, dando aquele apoio, né? Às vezes Tite chama alguns jogadores da base, e ele fez parte desses treinamentos para a Copa América, para você ver que não é um jogador qualquer, né? Mas vamos lá. Mandar um abraço para o meu colega Henrique Matos, grande divulgador do nosso podcast, ouvinte assíduo lá do grupo do PHD, Resenha do PHD, das antigas. Estava conversando com ele aqui, vendo o jogo, e ele já bem animado, acredita ainda na subida do Vitória. E é isso mesmo, a gente tem que ter esperança. Um destaque final é que a gente consiga manter essa positividade, aquela volta de confiança, que a gente saia quanto antes dessa parte aí perigosa da tabela, e mais pra frente a gente vai ver o campeonato que a gente vai disputar. Valeu, Lucas Pitombo, concordo com você, tem muita água para rolar ainda aí, meu irmão. Vou chamar agora ele, o Álvaro Rodrigão, que sempre traz informação até no destaque final. Tem alguma informação aí no seu destaque final? Álvaro Rodrigo, venha de lá. Pequinho, meu destaque final vai para mandar um abraço para todos os rubro-negros, sem exceção. Todos que são Vitória e acreditam no Vitória. E hoje, mais do que nunca, a luz voltou a acender. A luz de esperança, né? E esperamos que no próximo jogo, que será dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, na sexta-feira, às 16h30, no Barradão, contra a Ponte Preta, o Vitória possa repetir o jogo de hoje, possa vencer mais uma vez, e aí sim, como disse meu amigo Índio, saber qual campeonato que a gente vai disputar. Um forte abraço a todos, uma boa noite, e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, Álvaro Rodrigo, um grande abraço também para você, meu irmão. Torcida rubro-negra, com esses destaques finais aí da minha bancada, a gente encerra esse programa de hoje. Para mim foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez, um grande prazer poder comemorar junto com vocês e junto com minha bancada uma vitória do Vitória, que é o time que a gente sabe que tinha mais a produzir e está demonstrando em campo que vai produzir. Valeu, galera, um grande abraço, fiquem com Deus, confiem no Leão e vamos nessa! Mostra o teu